convite para a morte. Parte 2. A capital imperial era a cristalização da autoridade do império, e continha muitos pontos turísticos que fariam as pessoas ficarem sem fôlego. Um deles fez quase todos os visitantes da capital imperial exclamarem maravilhados. E tal ponto turístico era o fato de que quase todas as ruas eram pavimentadas com bloquetes ou pedras. Definitivamente era algo que não se via nos países vizinhos, exceto a teocracia Slane, que era ainda mais avançada do que este lugar. É claro que nem todas as cidades do império eram desse modo. Ainda assim, era uma prova sutil, mas potente, da riqueza e poder do império, que impressionou os embaixadores dos países vizinhos. Principalmente a Avenida Central. Era a via principal da capital imperial e, assim como outras ruas públicas, o centro era para cavalos e carruagens, enquanto os lados eram para o tráfego humano. A diferença era que havia anteparos de segurança instaladas ao longo das linhas divisórias entre as partes para as pessoas, cavalos e carruagens, tudo a fim de garantir a segurança dos pedestres. Luzes mágicas ativadas automaticamente ao anoitecer ladeavam os dois lados da rua nas duas extremidades. Falando nisso, muitos cavaleiros estavam em patrulha, atentos à segurança de seus arredores. Um homem sorridente caminhava casualmente por essa estrada, a mais segura do império, cantarolando. O homem tinha aproximadamente 175 centímetros de altura e parecia ter cerca de 20 anos de idade. Seu cabelo era loiro e seus olhos azuis, já sua pele tinha um bronzeado saudável. Sua aparência dificilmente era incomum no império. Não se podia dizer que ele fosse particularmente bonito, suas feições eram do tipo que facilmente se misturavam na multidão. No entanto, ele irradiava um carisma sutil. A fonte desse carisma parecia vir do sorriso vazio, mas com vivacidade em seu rosto, assim como seus gestos confiantes e livres. A cada passo que dava, o som de elos de corrente tilintava por baixo de sua impecável roupa de alta qualidade. Um indivíduo atento seria capaz de dizer que era o som de uma cota de malha. Ele tinha lâminas embainhadas nos quadris. Cada uma em torno do comprimento de uma espada curta. Elas tinham protetor de articulações redondos e totalmente fechados e, embora suas bainhas não fossem de bom gosto, não eram de materiais baratos. Atrás de sua cintura havia uma massa para ataques de impacto e uma adaga pontiaguda para ataques perfurantes. Carregar uma ou até duas armas era uma coisa perfeitamente razoável neste mundo. Mas pouquíssimas pessoas carregariam todas as armas necessárias para executar métodos de ataque por impacto, perfuração e corte. Qualquer um com vivência o reconheceria como aventureiro. Mas essas pessoas com vivência também notariam que não tinha a típica placa que os aventureiros usavam, e assim concluiriam que ele era um trabalhador. Trabalhadores. Eles eram aqueles que se desviaram do caminho de um aventureiro. A guilda dos aventureiros iria investigar e atribuir pedidos aos aventureiros devidamente classificados. Em outras palavras, a guilda investigaria minuciosamente a legitimidade de qualquer pedido de emprego feito a partir deles. Assim sendo, a guilda às vezes rejeitava trabalhos perigosos, coisas que colocariam em risco civis ou que eram de natureza ilegal. Dependendo das circunstâncias, eles poderiam até considerar o solicitante como um inimigo. Por exemplo, a guilda se oporia se o pedido fosse algo como procurar ingredientes para os narcóticos. A guilda também rejeitaria pedidos que ameaçassem o equilíbrio da natureza. Por exemplo, a guilda nunca aceitaria solicitações para matar o predador de uma floresta. Isso era para evitar a perturbação da ordem natural causada pela morte de uma criatura assim, como outros monstros deixando a floresta. É claro que, se o monstro deixasse a floresta por conta própria e invadisse terras humanas, isso seria uma questão totalmente diferente. Em outras palavras, os aventureiros eram como aliados da justiça. No entanto, esses ideais que soariam bem aos ouvidos das massas não eram as únicas coisas que faziam o mundo girar. Era muito fácil imaginar que alguns estavam dispostos a fazer trabalhos perigosos por dinheiro. Também havia pessoas que simplesmente gostavam de matar monstros. Essas pessoas, que não buscavam o glamour da vida de aventureiro, mas que ansiavam pela escuridão, eram dissidente da carreira de aventureiro.
Eram conhecidos como trabalhadores, e as pessoas falavam esse nome com zombaria e cautela. No entanto, não poder-se-ia dizer que todos os trabalhadores eram farinha do mesmo saco. Por exemplo, se houvesse um menino ferido em uma aldeia e um aventureiro que por acaso estivesse passando lá conhecesse magia curativa, se ele curar seus ferimentos de graça, o aventureiro estaria certo ou errado? Segundo as regras, estaria errado. As regras da guilda afirmavam que os aventureiros tinham que cobrar uma taxa fixa por tal tratamento, não podiam curar de graça. Em circunstâncias normais, a magia de cura era manipulada pelos templos, então o paciente precisaria fazer uma doação, pagamento, antes que os templos lançassem uma magia sobre ele. Se um aventureiro desconsiderasse isso e fornecesse cura gratuita, ele estaria negligenciando os negócios dos templos. Portanto, os templos fizeram um pedido usando termos fortes às guildas, para que restringissem tais atividades. Se alguém não pudesse aceitar essas regras, só restaria ser um trabalhador. Desta perspectiva, os templos podem ser considerados praticamente como vilões, mas justamente por essas arrecadações vindas da cura que eles poderiam trabalhar independentes da política. Os fundos serviam para treinar sacerdotes, exorcizar mortos-vivos, desenvolver novas magias curativas e, no geral, fazer as pessoas terem vidas mais alegres e seguras, tudo graças ao dinheiro arrecadado. Se os aventureiros lançarem magias de cura gratuitamente, os templos acabariam por serem forçados a se tornarem mais secularistas e abandonar lentamente seus ideais. Havia dois lados em cada moeda e os trabalhadores não eram exceção. Drogas baratas eram feitas porque eles caçavam animais a troco de dinheiro, que por sua vez, melhorava a vida das pessoas. Este homem, Ekeran Termite, era um trabalhador, e ele estava sorrindo. O que comprar hoje? Havia inúmeros itens mágicos que ele queria, mas no final sua maior prioridade era o equipamento defensivo e, havia mais uma coisa. Era um assunto não relacionado, mas havia algo mais que ele queria. Vou reservar o dinheiro para isso, o resto pode ir pros itens mágicos. Não é o contrário? Eu devo comprar os itens mágicos primeiro e juntar o que sobrou para isso. Ekeran coçou a cabeça. Nesse caso, como vanguarda, eu preciso aumentar minhas resistências mágicas. Acho que é hora de deixar de ser mão de vaca. Se bem que, podemos continuar matando mortos-vivos nas planícies Catas e por dinheiro, vejamos, a fim de evitar toxinas de cadáveres, eu deveria comprar itens mágicos que aumentem minha resistência a veneno, paralisia e doenças. O equipamento mágico era muito caro, em particular o tipo que os aventureiros usavam em combate. Itens exclusivos poderiam ser tão caros que Ekeran não poderia sequer pagar por eles. De qualquer forma, os itens que Ekeran queria não eram tão caros, mas ainda custavam tanto quanto a média de salários da plebe. É claro que ele consideraria cuidadosamente fazer uma compra tão cara. Enquanto aguardava ansiosamente suas compras, por um instante seus olhos se encontraram com os dos cavaleiros parados à beira da estrada, sua expressão despreocupada pela antecipação das compras ficou séria imediatamente. Uma dupla de cavaleiros, um de armadura pesada e outro de armadura leve, estava parada na esquina da rua, examinando as condições do entorno. Todos sabiam que os templos dos 4 deuses estavam nas vizinhanças, por isso a segurança era especialmente rigorosa aqui. Mesmo duvidando que prenderiam transeuntes por pura implicância, Ekeran podia sentir seus olhares direcionados para as armas em sua cintura. Se fosse um aventureiro as coisas poderiam ser diferentes, mas como um trabalhador sem qualquer forma de apoio, ele não queria ir contra os cavaleiros que reforçavam a segurança do império. Os deuses pareciam estar de bom humor hoje, pois os cavaleiros compararam seu rosto a uma lista de procurados, mas aparentemente não encontraram nada. Assim, ele passou pelo distrito do templo densamente lotado. Com um peso tirado de seus ombros, Ekeran olhou ao longe e viu um prédio de aparência singular. Ao mesmo tempo, o vento trouxe o som de ovações, ele podia ouvir vozes sedentas de violência e gritos de guerra. Esse edifício singular era uma grande arena que só poderia ser encontrada na capital imperial do Império. Era um ponto turístico muito popular dentro da capital imperial. Não havia necessidade de ir até lá.
Ele já havia visto sangue mais do que suficiente no decorrer de seus afazeres, e não tinha interesse em apostar. Certamente alguém poderia dizer que aquele lugar não o interessava. No entanto, ainda era a maior fonte de entretenimento para o homem comum na capital imperial. Os nobres preferiam o teatro. Considerando que os gritos chegaram até aqui, a arena deveria estar cheia até a borda mais uma vez. O povão parece bem animado. Será uma luta final? A equipe de trabalhadores que Ekeran liderava havia travado uma série de batalhas contra feras mágicas na arena para lucrar alguns trocados. Render-se seria um curso de ação inútil contra feras mágicas, então só restava lutar até vencer, pois a derrota significava a morte. É claro que batalhas contra seres humanos poderiam ser fatais, mas era muito raro atividades assim na arena que não terminassem sem uma única fatalidade. Ou melhor dizendo, quanto mais pessoas morressem, mais a multidão se animava. Os espetáculos mais frequentados eram os grandes torneios de luta, onde muitas pessoas morriam das mais variadas formas. Ekeran balançou os ombros. Ele não tinha interesse nisso. Não sentia vontade de olhar para um campo de batalha ensopado de sangue justo no seu dia de folga. Contudo, ele não afastou totalmente isso de sua mente, porque os vários eventos dentro da arena poderiam render em boas conversas. Não tô nada a fim de entrar na arena de novo, mas quando eu voltar pode ser uma boa perguntar aos outros sobre os detalhes da programação de hoje. Depois de fazer nota mental, ele continuou andando por uma estrada cheia de lojas. Logo, ele viu uma placa familiar com as palavras Pavilhão da Maçã Cantante. Aparentemente, um grupo em que todos os bardos usavam instrumentos de madeira de macieira se uniram para fundar esta taberna. Parecia velha, mas o interior era surpreendentemente robusto e limpo. Não havia gretas nas paredes para deixar entrar o vento, e as tábuas do piso estavam polidas. Naturalmente, ficar aqui não era barato, mas também não era completamente inacessível. Para Ekeran e seu bando. Não, para todos os trabalhadores, esta era sem dúvida a taberna de mais alto nível. Claro, não poderia ser comparada com os melhores estabelecimentos da capital imperial. Mas esses lugares eram mais adequados para aventureiros honestos, porém nem tanto para os trabalhadores. Para começar, as pessoas que contratavam trabalhadores geralmente tinham empregos sujos para oferecer. Portanto, seus clientes hesitariam em ter que andar em locais visíveis. No entanto, se eles definissem seu ponto de encontro em um local com pouca segurança, esse curso de ação poderia causar problemas inesperados. Além disso, o fato de muitas outras equipes de trabalhadores terem usado esse local como base fez com que a maçã cantante fosse popular entre os solicitantes. Isso porque, ao contrário da Guilda dos Aventureiros, alguém que procurava contratar trabalhadores precisava encontrá-los com suas próprias conexões. E ter os trabalhadores espalhados por todo o lugar era muito problemático para os solicitantes. Outra razão para os trabalhadores permanecerem nesta taberna foi porque permanecer no mesmo lugar promovia uma sensação de proximidade mútua, o que reduziria as chances de pedidos gerarem disputas entre os trabalhadores. E por fim, e mais importante, a comida era deliciosa. Ekeran já pensava no jantar enquanto entrava pela porta. Ele esperava que pudesse ter seu caldo de carne de porco favorito. Enquanto ponderava sobre o assunto, a primeira coisa que o cumprimentou não foi o fato de seus amigos dizerem: "Oh, você voltou" ou "obrigado por ter se esforçado tanto". "Eu já te disse. Eu não sei. Assim vai me colocar numa fria. E eu lá tenho cara de ser a mãe dela, guardiã ou seja lá o quê. Como eu vou saber onde ela foi? Vocês não são amigas? Veja meu lado, não posso ir embora assim só porque diz que não sabe. Não é nada pessoal, é só o meu trabalho." Um homem e uma mulher estavam olhando um para o outro no meio do primeiro andar da área de jantar. O rosto da mulher era muito familiar para ele. Seu rosto não tinha o menor traço de gordura, seu olhar tinha uma expressão de severidade. As características mais atraentes desta mulher eram as orelhas, que eram muito mais longas do que as das pessoas comuns. Ainda assim, eles tinham apenas metade do tamanho de uma elfa da floresta. De fato, ela era uma mestiça. Os elfos da floresta eram mais magros que humanos e, ao ver seu corpo, ficava claro que ela havia herdado essa característica genética.
Ela era magra da cabeça aos pés, seus seios e glúteos não tinham a sinuosidade típica de humanas. Parecia mais que haviam chapas de ferro os pressionando contra a pele. Se um cego a tateasse, provavelmente a confundiria com um homem. Ela usava um conjunto bem justo de armadura de couro. O arco e a aljava que normalmente carregava não estavam em sua posse. A única arma que ela tinha era a espada curta na cintura. Era Imina, uma das companheiras da equipe de Ekeran. Entretanto, ele não reconheceu o homem na frente de Imina. O homem parecia estar se curvando, mas não havia nenhum sinal de desculpas em seus olhos. Na verdade, havia um olhar que irritou Ekeran. Ainda assim, pelo menos ele estava sendo educado, então pelo menos tinha bom senso. Os braços e o peito do homem estavam briosos de músculos, mesmo parado ele parecia intimidador. Pessoas como ele provavelmente não hesitariam em usar a violência, mas a força bruta era inútil contra Imina. Isso era porque Imina parecia frágil, mas ela tinha habilidades de primeira classe, era capaz de abater facilmente um capanga presunçoso que se achasse grande coisa. Isso é o que eu tô te dizendo, cara. Ao ouvir aquela voz irritada e aguda, Ekeran interrompeu apressadamente. O que tá rolando, Imina? Foi só quando ouviu a voz de Ekeran que Imina o notou e se virou. Então, um olhar de surpresa apareceu em seu rosto. Uma guerreira da floresta com sentidos aguçados como ela estava tão imersa na discussão que nem notara a presença de Ekeran. Isso indicava o quanto estava estressada com a situação. E você, quem é? O homem pensou que Ekeran era um intrometido metido à besta e questionou-o em tom ameaçador. O olhar do homem era aguçado, ele irradiava uma aura sugerindo que socaria alguém a qualquer momento. Contudo, Ekeran estava calejado de tanto enfrentar monstros e sobreviver para contar a história, então o que fez foi dar um sorriso jocoso. É o nosso líder. Oh, que maravilha! Você deve ser Ekeran Termite-san, né? Já ouvi falar. A expressão do homem mudou imediatamente, dando lugar a um sorriso simpático que encheu Ekeran com leve repulsa. Ekeran não sabia o porquê aquele homem tinha vindo para cá, mas o fato de ter chegado a essa taberna, a base de operações do grupo de Ekeran, significava que era improvável que ele não soubesse o que Ekeran fazia para ganhar a vida. Talvez o seu tom ameaçador de agora tivesse sido planejado para avaliar Ekeran. Se Ekeran tivesse se encolhido, o homem continuaria falando em tom arrogante. Entre os trabalhadores e aventureiros, havia pessoas que poderiam matar monstros sem hesitar, no entanto, recuariam de seres humanos. Pessoas como essas, só poderiam dar um passo atrás momentaneamente. Se pressionados, eles sacariam suas armas e poderiam acabar matando a oposição. A gente acabou de se conhecer e ele já tá tentando me assustar pra mostrar quem manda, esse sujeitinho. Não fui com a cara dele. Ekeran entendeu que essa era uma técnica de negociação. Claro, foi muito óbvia. Entretanto, Ekeran não gostava de negociações como essas. Ele preferia falar o que pensa e ir direto ao que interessa. Tá fazendo um escândalo que só. Estamos numa taberna. Tem gente que veio aqui na paz, só pra relaxar. Quer mesmo fazer um tumulto aqui? Dito isto, quase não havia convidados por perto, e até mesmo o pessoal da taberna tinha ido embora. Não era que eles tivessem se escondido, pois brigas como essa eram como aperitivos para os trabalhadores. Foi uma simples coincidência que ninguém estava por perto. Ekeran olhou para o rosto do homem. O homem não podia se segurar ante o brilho de um guerreiro mithril. Ele imediatamente se acovardou como se estivesse diante de uma fera mágica. Não foi minha intenção, sinto muito. Tive minhas razões. O homem baixou um pouco a voz, mas ainda queria continuar falando. Dada a maneira como estava com as mãos apostos em suas armas em face do olhar de Ekeran, ele deveria ser bem versado na aplicação de força, particularmente, violência. Por que um sujeito desse veio aqui? Era verdade que Ekeran estava envolvido em negócios obscuros, mas ele não reconheceu esse homem, nem fez nada para justificar tal atitude. Nem parecia que ofereceria algum emprego. Desconcertado, Ekeran decidiu aliviar seu olhar e lhe fez uma pergunta direta. Por que veio aqui? Nada demais. Eu só queria me encontrar com a Furt-san, Ekeran-san. Havia apenas uma pessoa em que Ekeran poderia pensar quando a palavra Furt surgiu.
Ekeran não sentiu que ela estaria conectada a este homem por meio algum, afinal, era uma companheira que tinha passado por inúmeras lutas de vida ou morte ao seu lado. Sendo esse o caso, ela havia se envolvido em algum tipo de problema enquanto estava fora de suas aventuras. A arte? O que tem ela? Arte, isso mesmo. O pessoal e eu a conhecemos como Furt-san, tinha até me esquecido que o nome dela é esse. Acho que é arte Ebhile Furt, né? Mas e daí? O que quer com a arte? Nada demais, eu só quero falar com ela, é um assunto privado, então eu gostaria de saber onde ela tá, ou quando ela volta. Como vou saber? Ekeran interrompeu rudemente o outro homem. Tal era a sua brusquidão que o outro homem estava perto de revirar os olhos em aborrecimento. E aí, satisfeito? Assim não me deixam escolha. Vou ter que esperar aqui então. Dá-o fora, cara. Ekeran moveu o queixo para a porta, essa atitude fez o homem o olhar com uma cara de estúpido. Vou deixar as coisas bem claras aqui. Tô de saco cheio de você, não suporto ver essa sua fuça nem mais um segundo. Esta é uma taberna, sim. É uma taberna. É também um lugar onde os bêbados brigam por qualquer coisinha. Ekeran sorriu maldosamente para o homem e continuou. Já que se garante, relaxa e fica aí. Mesmo que se machuque feio numa briga, temos um sacerdote que conhece magia de cura. Claro, se pagar por isso. E é melhor pagar uma boa quantia, ou os templos vão ficar irritadinhos. Eu não quero assassinos atrás de mim. E Mina acrescentou, com um sorriso malicioso no rosto. Relaxa, te damos um desconto, assim ficamos quites, né? Sacou? Tá me ameaçando, garota. As palavras do homem foram cortadas na metade, porque ele viu a expressão no rosto de Ekeran mudando rapidamente. Ekeran de repente deu um passo à frente, tão perto que o rosto do homem tomou conta da sua linha de visão. Mas, hein? Ameaçando? Quem tá te ameaçando? As brigas são comuns numa taberna, não entendeu? Eu aqui, todo solícito te dando um conselho de amigo, e você vem falar de ameaça? Você veio a fim de caçar problemas, hein? As veias na testa de Ekeran estavam grossas. Seu rosto era o de um homem que experimentara numerosos encontros com a morte. Assustado com a sua presença, o homem deu um passo para trás soltando um tish, não querendo admitir a derrota. Então se dirigiu à porta. Ele tentou o seu melhor para fingir o contrário, mas estava claro para todos que ele tinha se assustado. Quando chegou à saída, virou-se e disse com rispidez sua resposta para Ekeran e Mina. Diga à menina Furt que o prazo acabou. O rosnado baixo de Ekeran mandou o homem fugir da estalagem. Depois que o homem exaltado desapareceu, Ekeran retomou sua expressão original. Essa mudança foi tão brusca que foi quase cômica. Na verdade, Mina estava aplaudindo-o em silêncio. Então, o que foi isso tudo? Sei lá. Sei tanto quanto você. Que saco. Deveria ter tentando extrair algo dele. Ele agarrou a cabeça em aborrecimento. Perguntaremos quando ela voltar. Mas sei lá. Não curto muito meter o nariz nos negócios dos outros. Sei como é. Ainda assim, você é o líder, então faça algo. Eu invoco a autoridade da minha liderança e ordeno que você, como uma companheira, pergunte a ela, e Mina. Sem essa? Quem disse que eu quero perguntar? Os dois sorriram sem graça um para o outro. Tantos os aventureiros quanto os trabalhadores tinham vários tabus. Em primeiro, não podiam vasculhar ou perguntar sobre o passado do outro. Em segundo, ficar falando muito abertamente sobre desejos íntimos. Já que o desejo levava muitas pessoas a se tornarem trabalhadores, era inevitável o assunto surgir. Todavia, se abrir demais para outrem impedia que o time funcionasse normalmente. Por exemplo, se um colega de equipe sempre falasse muito sobre dinheiro, alguém confiaria nele quando um trabalho envolvesse lidar com uma grande soma em dinheiro, ou sobre segredos envolvendo dinheiro? Se um colega falasse de sexo o tempo todo, alguém ficaria confortável em dormir no mesmo quarto que tal pessoa? Todos tinham que contar uns com os outros quando suas vidas estavam em perigo. No mínimo, cada membro de uma equipe tinha que confiar um no outro. O fato de Art ter se metido em problemas, como aparentava, criava uma enorme rachadura em sua confiabilidade.
Definitivamente não era algo que pudesse ser desconsiderado com um simples relaxa, relaxa. Como pessoas que trabalhavam com um risco muito real de morte, não podiam permitir que quaisquer fatores de desconforto permanecessem. Ekeran coçou a cabeça, sua expressão estava claramente relutante. Não vai dar para evitar. Eu pergunto a ela quando voltar. Obrigadinha. E Mina sorriu e acenou, e Ekeran olhou para ela. Que? Acha que vai se safar dessa? Você vai perguntar junto comigo. Que? E Mina fez beicinho, mas só restou desistir quando viu que o rosto de Ekeran estava inalterado. Tá bom. Só espero que a situação não seja muito séria. Então, onde ela foi? Ela foi coletar informações extras daquele trabalho lá. Não seria o Robert e eu. Depois que Ekeran e os outros terminaram de derrotar os mortos-vivos das planícies Katzi, eles retornaram à capital imperial, onde receberam um novo pedido. Os termos do pedido foram muito bons para a equipe, então todos estavam inclinados a aceitá-lo. No entanto, eles precisavam investigar primeiro. Eles haviam concordado previamente que seu melhor orador, Robert Dick, investigaria os detalhes de seu empregador e as razões pelas quais ele os procurara, enquanto Ekeran iria para os escritórios do governo do Império. Eliminar os mortos-vivos das planícies Katzi era um negócio nacional, recolher o pagamento por matá-los e depois ajudar Robert Dick em suas investigações. E Mina e Art deveriam ter esperado por mais instruções. Pois é, mas já foram. Ela disse que queria investigar as condições e a história do lugar, essas coisas. Não é de se admirar. Ekeran assentiu. Art poderia ter abandonado seus estudos na Academia Imperial de Magia, mas ela ainda mantinha suas conexões. Ninguém conseguia reunir conhecimento acadêmico como ela. Além disso, tinha meios de consultar a Guilda dos Magistas para obter informações. Então é por isso que ela saiu com o Robert. Ele também sabe bastante e tem conexões com os templos. E aquilo que ia fazer, deu certo? Bem, sobre isso. Ekeran sentou-se enquanto falava em baixo tom. Digamos que eu sei o porquê querem trabalhadores. Ou melhor, eu sei o porquê não puderam contratar aventureiros para ir ao lugar em questão. Mas o solicitante também disse que estava procurando outras equipes, deve ser coisa grande. É sério que a gente vai trabalhar com outras pessoas? Esse lugar aí podem ser ruínas que ninguém nunca entrou antes, mas o solicitante tem certeza mesmo que vai dar tanto lucro assim? A equipe que eu perguntei, o pessoal do Gringão, também disse isso. A equipe Avimacher parece preparada para aceitar, agora só precisamos decidir se vamos aceitar, temos até amanhã. Eles só ouviram os detalhes do pedido e ainda não o aceitaram. Mesmo tendo até amanhã para responder, haveria preparações adicionais a serem feitas caso aceitem. E aquele cara caçando confusão numa hora dessas, acha que tem algo a ver? Não dá para descartar completamente a possibilidade de ter o dedo de alguma equipe envolvida nisso. Mas é melhor ouvir a arte antes de decidir qualquer coisa. Pode ser outra equipe armando algo contra nós, aí seria melhor não aceitar. Ou talvez agora que a gente sabe, podemos aceitar, já podemos nos preparar? É claro que vamos aceitar. Se eles tiverem alguma nesga com a gente, vamos meter a porrada neles até que saiam correndo catando os dentes quebrados pelo caminho. Isso vai dar uma boa lição para saberem com quem estão mexendo. Calma, isso aí é muito extremo. E Mina era muito mais intensa do que sua aparência sugeria, mas Ekeran sentiu que sua proposta tinha mérito. Não tinha problemas outros olhassem torto para eles por conta isso, porém poderia prejudicar sua reputação no futuro. Considerando que os trabalhadores estavam com um pé no submundo, ter má fama era algo que precisavam evitar. Uma luz de determinação encheu seus olhos quando assentiu silenciosamente, e então o som de ranger de madeira ecoou pela taberna. As formas de duas pessoas entraram pela porta aberta. Voltei. Retornamos. A primeira voz pertencia a uma garota e soava como um sussurro. Uma batida depois, foi seguida por uma voz masculina elegante e pomposa. Com toda a probabilidade, ele queria evitar abafar as palavras calmas da garota. A primeira pessoa a entrar foi uma mulher magra, chamá-la de adolescente não seria um erro incomum. Ela parecia estar no final da adolescência.
Seu cabelo brilhante estava aparado na altura do ombro, seus olhos e nariz estavam perfeitamente alinhados. Ela não possuía uma beleza elegante. No entanto, tinha uma beleza inorgânica, como se fosse uma boneca. Em sua mão havia um cajado de metal que era tão alto quanto ela. Inúmeras inscrições que se pareciam com letras e símbolos cravejavam metal. Ela usava um manto solto e comprido. Embaixo, havia várias partes grossas de roupas que davam a ela um mínimo de defesa. Pode-se dizer de relance que era uma lançadora de magia. O homem usava uma armadura completa, embora sem elmo, e sobre ela havia uma túnica costurada com um símbolo sagrado. Ele tinha uma Morningstar em sua cintura e um símbolo sagrado que combinava com o seu tabardo pendurado no pescoço. Seus traços faciais eram ásperos e seu cabelo estava repartido. Seu minúsculo bigode estava aparado bem rente à pele, suas feições davam a impressão de que sempre estava relaxado. Ele parecia ter cerca de 30 anos de idade. Eles eram outros amigos de Ekeran, Archie Hillifurt e Robert Dick Goldtron. Oh, vocês voltaram. Chegaram na hora certa ou errada? Ekeran dirigiu-se aos dois em tons firmes. O que aconteceu com vocês dois? Robert Dick falou em um tom que não soava como um senpai dirigindo-se a seus dois coais. Parte disso foi por causa de seu caráter, mas também porque ele os via como trabalhadores iguais a ele mesmo. Não, não é nada. É, nada não. Os dois olharam suspeitosamente para Ekeran e Mina enquanto acenavam com as mãos. Enfim, não vamos conversar aqui. Vamos para lá. O rosto de Ekeran ficou sério e ele parou de brincar. Então, apontou para uma mesa redonda nos recantos da taberna. Antes disso, que tal bebidas? E Mina, cadê o dono da taberna? E Mina olhou para ele com um rosto que parecia dizer: por que tá perguntando isso? Ele foi comprar umas coisas. Tô tomando conta no lugar dele. Sério? Então, o que devemos beber? Qualquer coisa que quisermos. Vou passar. Ah, não me importo de ficar sem. Fala sério. Então, que seja, vamos começar a reunião da Foresig. Todas as expressões originais não existiam mais. Inclinaram-se ligeiramente, aproximando os rostos entre si. Eles não podiam evitar, embora não houvesse mais ninguém por perto. Pode-se dizer que era um hábito profissional. Fui verificar os detalhes da solicitação. Depois de garantir que todos os olhos estavam voltados para ele, Ekeran continuou falando. Seu tom era muito diferente de antes. Ele falava sério quando tinha que ser sério, assim como um líder de equipe deveria ser. Nosso cliente é o Conde Femel, e o pedido é investigar um conjunto de ruínas dentro das fronteiras do reino, parece ser algum tipo de tumba enterrada. Vão pagar 200 adiantado e 150 após a conclusão. Sei lá o porquê, o pagamento inicial é maior do que o restante, é uma soma bem grande tudo. Além disso, pode haver uma bonificação, dependendo dos resultados da investigação. Mas, todos os itens mágicos encontrados serão do conde. Segundo ele, pagarão a quem descobrir metade do valor de mercado por qualquer coisa que encontrem. Pedras preciosas, obras de arte e assim por diante serão valorizadas e depois divididas em metade para ele, metade para nós. Além disso, o solicitante também tem negociado com outros grupos de trabalhadores ao mesmo tempo e, dependendo das circunstâncias, podem haver mais equipes nesta expedição, provando o que eu disse anteriormente. Ekeran compartilhou a notícia que soube com Archie e Robert Dick e depois explicou os detalhes. A expedição vai durar no máximo 3 dias e nosso objetivo é realizar uma investigação completa das ruínas. O maior problema é que essas ruínas provavelmente estão lotadas até a borda de monstros, então precisaremos descobrir onde se escondem e assim por diante. Em outras palavras, uma ruína cavernosa padrão. Cidades abandonadas e afins geralmente eram ninhos para monstros, e assim, quando os trabalhadores investigavam ruínas, era mais como uma força tática de reconhecimento. Ainda assim, o mais importante é que parece uma tumba ainda não descoberta. O clima no ar mudou quando esse fato foi mencionado. 200 anos atrás, vários países haviam sido destruídos quando os deuses demônios invadiram a Terra. Não foram apenas os reinos humanos que foram devastados, mas os semi-humanos e heteromórficos também.
Às vezes esses reinos arruinados escondiam tesouros inestimáveis, ou seja, itens mágicos. Descobrir algo assim era, sem dúvida, o sonho de aventureiros e trabalhadores. Portanto, aventureiros e trabalhadores frequentemente ansiavam por descobrir ruínas inexploradas. E agora, uma dessas ruínas havia aparecido diante de seus olhos. Ao ver o brilho nos olhos de seus camaradas, Ekeran cedeu o papel de orador a seus dois amigos que retornaram após coletar informações. Além disso, o conde cuidará do transporte para a tumba, bem como de nossas provisões. Bom, é isso aí. Agora, Archie, Roberdick, conte o que aprenderam. Primeiro, a posição do conde Femel no tribunal é precária. Aparentemente, o imperador sangrento vem tratando ele com frieza. Segundo as fontes, ele não está em dificuldades financeiras. Com relação a essa ruína dentro do reino, Archie e eu fizemos algumas pesquisas, mas não ouvimos falar de nenhuma ruína na área ou de quaisquer cidades no passado. Já que é uma tumba, deveria haver alguma informação sobre isso deixada para trás. Sendo honesto com vocês, não tenho ideia do porquê haveria uma tumba lá. A única coisa na área é um pequeno vilarejo. Talvez pudéssemos aprender alguma coisa se perguntássemos por aí. O que acha? Não dá para fazer isso. Pediram sigilo. O solicitante disse que não deseja eliminar testemunhas, ou melhor, espera que não precisemos fazer isso. Claro, a região é território controlado pela coroa. Se agirmos precipitadamente, faremos inimigos na família real Weiself, do reino. O fato de que estavam mergulhando em uma ruína em uma nação estrangeira era praticamente um crime, razão pela qual não haviam contratado aventureiros, mas sim trabalhadores. Em outras palavras, é mais um trabalho sujo, não é? É o que parece. No entanto, existem alguns problemas cabeludos, disse Roberdick. E tem mesmo. Trabalhadores do Império causando problemas no reino, imagina o tanto de problema que pode sair disso. E se der alguma merda, pode até afetar o próprio conde. Com tudo isso, resta apenas mais um problema. A origem da informação sobre a tumba, acertei? Isso aí. Tem alguma coisa nisso que não cheira bem, sabe? Esse lugar aí, não é perto da grande floresta de Tob? E se encontraram enquanto cortavam a floresta? Acho que não faz sentido. Veja isso. Archie abriu um mapa e traçou um círculo usando os dedos em um determinado local. A localização exata não é clara, mas deve ser em torno desta área. Seu dedo delicado deslizou sobre a superfície do mapa e, em seguida, bateu 2 vezes. E então tem uma vila aqui, embora seja muito pequena, vamos chamá-la de vilarejo. Eu não acho que um vilarejo desse porte poderia cortar uma floresta. Realmente. Um pequeno vilarejo deve ter dificuldade em cortar uma floresta perigosa. Talvez o reino tenha autorizado algum empreendimento nacional, mas não há nada por perto que ofereça quaisquer benefícios em escala nacional nas proximidades, e mais ao ponto, nenhuma notícia sobre isso vazou. Os 4 estavam preocupados. Eles não sabiam se deveriam aceitar essa tarefa. Como não tinham uma guilda dos aventureiros para apoiá-los, eles tinham que investigar o trabalho por conta própria, começando com o histórico de seu empregador e a localização do trabalho. Depois disso, deveriam verificar os detalhes do trabalho antes que pudessem aceitá-lo. Mesmo depois de tudo isso, eles ainda se depararam com problemas várias vezes. Seus trabalhos eram uma aposta com suas vidas. Nenhum trabalhador poderia fazer o trabalho sem dizer a si mesmo que, por mais que checassem, ainda não seria suficiente. Se eles notassem uma dica de perigo que não poderiam lidar, então teriam que recusar o trabalho, não importando quão bons fossem os termos. Fiz umas verificações extras sobre pagamento, e quanto ao depósito. Ekeran colocou uma placa de metal na mesa. Se eles rejeitarem o trabalho, teriam que devolvê-la ao cliente. Vários pequenos caracteres estavam inscritos em sua superfície. Verifiquei a placa de crédito com o Banco Imperial e é válida. Podemos trocá-la por dinheiro a qualquer momento. Placas de crédito eram uma garantia de pagamento do Banco Imperial que funcionava como um cheque. Foram intrinsecamente feitas como uma contramedida contra a falsificação. Suas desvantagens incluíam ser tedioso de usar e o fato de que alguém tinha que pagar taxas de processamento para usá-las, mas tinha lá suas vantagens.
A Guilda dos Aventureiros geralmente lidava com esse tipo de coisa em outros países, porém, o próprio país garantia isso no Império. No mínimo não é uma armadilha, menos mal. A verdade é que eu tive a sensação de que o outro lado estava falando sério desde o momento em que deram estas placas. Se estavam planejando montar uma armadilha, então não haveria necessidade de pagar um depósito tão grande como taxa de contratação. É claro, a oposição poderia ter feito exatamente isso para pegar as pessoas de surpresa, mas Ekeran não conhecia esse nobre e não tinha nenhuma intriga com ele. Calma aí, Imina. Ainda não terminei. Espero que possa ser um pouco mais flexível com isso, tá? Tá, tudo bem. Me diga uma coisa. Ainda tem umas coisas esquisitas nesse trabalho, como a contratação de várias equipes. Por que isso? E Mina levantou uma questão interessante. Seria insensato usar mais de uma equipe para uma tarefa, ainda mais considerando considerar o tempo necessário para contatar cada uma delas. Ficou claro que isso desafiava a explicação. Não tenho certeza. Sendo sincera, eu não sei o porquê eles estão com tanta pressa para verificar o lugar. Eu não ouvi falar de nenhuma emergência envolvendo o conde ou qualquer pessoa relacionada a ele, nem mesmo cerimônias a serem realizadas nos próximos dias. Se querem uma resposta pessoal da minha parte, talvez ele tenha medo de alguém do lado do reino encontrar as ruínas, certo? E talvez contratar várias equipes seja para aumentar as chances de sucesso, não? Diz aí, Ekeran. Você não perguntou isso ao Gringon? Acha mesmo que ele abriria o bico? Apenas para falar se o nosso cliente o contratou, me fez gastar um bom trocado. Também tive que impedir que nossas informações vazassem. Ekeran deu de ombros, indicando que estava sem ideias. A outra possibilidade, alguém indo contra o conde. É possível. Se for isso mesmo, a investigação apressada e a contratação de muita gente faria sentido. Tá. Aparentemente, algo grande aconteceu no reino recentemente, mas não parece estar diretamente ligado às ruínas perto de Irrantel. Sério, Robert? O que aconteceu? Não sei bem a fundo, apenas alguns rumores. Disse Robert Dick, e então ele soltou em uma explicação confusa da perturbação na capital real. Coletar mais informações levaria tempo, mas ele não tinha informações confiáveis agora. Não parece que tem a ver, e ao mesmo tempo parece que tem. Mesmo assim, o que a arte disse é mais provável. Concorda com isso também, né, Robert? Supondo que esse seja o caso, considerando o planejamento do cliente de contratar várias equipes de trabalhadores e o fato de estarmos trabalhando no território do reino, vamos acabar concorrendo com muitos aventureiros do reino? Se esse é o caso, então estamos apenas perdendo nosso tempo, não importa quantas informações coletamos dentro das fronteiras do Império. A gente precisa ter cautela com as equipes contratadas por outro cliente, em outras palavras, traidores. Eu não quero acabar sendo esfaqueado nas costas por equipes aliadas quando tivermos terminado a nossa parte. Traidores ou aventureiros. Se eu tivesse que escolher, talvez os aventureiros pudessem ser melhores. Pelo menos dá para argumentar com eles e evitar que as coisas saiam do controle. Isso mesmo, pode acabar num banho de sangue se der confusão entre os trabalhadores. O que pretende fazer, líder? Todos tinham dito o que pensavam. Tudo o que restava agora era tentar descobrir coisas e prever o curso de ação futura. Antes de decidir, preciso dizer uma coisa, ou melhor, perguntar uma coisa. Isso é vital. Ekeran respirou fundo e, ao lado dele, Mina suspirou. Archie, um homem estranho estava procurando por você. O rosto de Archie já era bem pálido, como um manequim, mas naquele momento, suas sobrancelhas se contraíram. A julgar pela reação, Ekeran tinha certeza de que ela conhecia aquele homem. Aquele cara disse alguma coisa no final, o que foi mesmo? Ekeran virou-se para Imina, e ela imediatamente lançou um olhar que dizia: que joguete pretende fazer? No final, ela percebeu que Ekeran realmente não se lembrava, e ela respondeu em um tom cansado. Diga à menina Furt que o prazo acabou. Ou algo nesse sentido. Todos os olhos focaram-se em Archie. Ela fez uma pausa e depois falou em tom inerte. Eu o devo dinheiro. Você deve para ele? Ekeran exclamou surpreso.
Claro, não foi apenas Ekeran, mas Emina e Roberdick ficaram chocados também. O dinheiro que eles fizeram como trabalhadores era dividido entre eles, então sabiam exatamente quanto cada um de seus colegas ganhava. Quando pensavam no pagamento que recebiam, era difícil imaginar que ela acabasse devendo dinheiro a alguém. Quanto você deve? 300 moedas de ouro. Depois de ouvir a resposta de Archie, todos se olharam novamente. Era uma soma surpreendente quando se considerava a quantidade de dinheiro que uma pessoa normal ganhava. Mesmo os trabalhadores do seu calibre não poderiam ganhar tanto dinheiro de uma só vez. O pagamento total para este trabalho era de 350 moedas de ouro, mas isso para toda a equipe. Depois de deduzir as despesas necessárias e transformá-las em um fundo compartilhado usado para comprar itens consumíveis e outros recursos da equipe, o dinheiro restante seria dividido entre eles. No final, cada pessoa receberia apenas cerca de 60 moedas de ouro. Sua equipe estava muito bem classificada entre os trabalhadores. Se alguém fosse pelo sistema de classificação dos aventureiros, eles estariam em torno do nível Mithril. Contudo, mesmo um grupo ao seu nível não poderia fazer tanto dinheiro em um único pagamento. Como ela acabou devendo tanto dinheiro? A expressão de Archie ficou sombria. Ela provavelmente sentiu os olhares duvidosos de todos. Era natural que ela não quisesse falar disso, mas não tinha escolha senão fazê-lo. Se ela decidisse interromper a discussão aqui, ser expulsa da equipe seria um resultado perfeitamente compreensível. Talvez ela estivesse consternada demais para se abrir, mas, no final, Archie finalmente falou. Eu mantive segredo sobre isso todo esse tempo, porque é uma vergonha para a família. Minha família costumava ser nobre, mas fomos destituídos de nossos status pelo Imperador Sangrento. Imperador Sangrento, Gerkniv Rune Farlor Delnix. Seu epíteto surgiu por ser um imperador cujas mãos estavam manchadas de sangue. Seu pai, o imperador anterior, morreu e deixou sua posição vazia. Depois disso, ele rompeu laços com um dos 5 grandes nobres, em outras palavras, a família da imperatriz viúva, por suspeita de conspirar para assassinar o imperador. Depois disso, ele matou seus irmãos um após o outro. Como se tivesse sido pega na tempestade da morte que varreu a cidade, sua mãe havia morrido de um acidente durante este tempo também. Claro, houve oposição a ele. No entanto, o Imperador Sangrento havia assumido o controle dos cavaleiros com suas proezas militares durante seu tempo como o príncipe herdeiro, então a oposição não foi párea para ele. Apoiado com um poder militar esmagador, ele eliminou os nobres influentes como se estivesse colhendo grãos. No fim, tudo o que restou na superfície foi um grupo que prometeu lealdade ao imperador, independentemente de suas verdadeiras intenções, e assim ele consolidou todo o poder em si mesmo. Entretanto, o imperador sangrento não parou por aí. Ele tirou muitos nobres de suas posições sociais em prol de eliminar os incompetentes. Em contraste, indivíduos talentosos poderiam ascender à aristocracia, mesmo se fossem pessoas comuns, e assim ele construiu a base de seu poder sobre essa política. Havia 2 pontos sobre tudo isso que impressionavam aqueles que testemunharam. O primeiro foi a maneira magistral com que ele orquestrou seu expurgo dos nobres de modo a não diminuir o poder do império, mesmo sendo na finalidade de destituí-los. O segundo foi que o imperador que havia realizado esse feito tão incrível não tinha nem 15 anos de idade. Muitos nobres caíram em tempos difíceis por causa dele. Contudo, mas, meus pais ainda estão vivendo um estilo de vida nobre. Claro, nós não tínhamos dinheiro para sustentar esse estilo de vida, então eles tiveram que pegar dinheiro emprestado de lugares obscuros para pagar as contas. Ekeran, Emina e Roberdick se entreolharam. Archie havia disfarçado, mas sua voz ainda estava com um toque de aborrecimento, descontentamento e raiva. Estou confiante em minhas habilidades mágicas, por favor, me deixem participar. Era o que a garotinha magra, que segurava um cajado que era mais alto do que ela, disse. Ekeran não foi o único que lembrou a maneira estupefata em que a encararam no passado, assim como o olhar de choque em seus rostos quando viram o verdadeiro poder da magia de Archie. Todas essas lembranças retornaram às suas mentes. Mais de 2 anos se passaram desde aquele dia, e desde então passaram por muitas aventuras juntos.
No entanto, mesmo depois de arrecadar uma boa quantia em dinheiro de aventuras repletas de risco de morte, o equipamento de arte não mudou muito. Agora, eles finalmente entenderam a razão disso. É sério isso? Posso socar um pouco de bom senso na fuça deles, que tal? Eles precisam ouvir a palavra de Deus. Não, talvez precisem sentir o punho de Deus e acordarem para a vida. Acho que faz tempo que não limpam os ouvidos, vou fazer uns buraquinho para ver se escutam. Por favor, se acalmem. As coisas são assim e ponto final, eu falarei com eles, é sério. Dependendo das circunstâncias, posso ter que fugir com as minhas irmãs. Você tem irmãs? Depois de ver Archie acenar com a cabeça, os outros três se entreolharam novamente. Eles não disseram, mas todos sentiram que talvez ela devesse abandonar este emprego. Era verdade que os trabalhadores ganhavam mais dinheiro do que os aventureiros. Por sua vez, os riscos que eles assumiram eram muito altos. Todos assumiram empregos depois de garantir que estavam seguros, mas os acidentes que não podiam prever eram frequentes. Se algo desse errado, ela poderia acabar morrendo e deixando suas irmãs sem ninguém. Entretanto, todos sentiram que seriam intrometidos se dissessem mais alguma coisa. Tá certo, mas é o seguinte, pelo menos agora a gente sabe, né, Archie? Vamos deixar você lidar do seu jeito com isso. Voltando ao tópico de aceitar ou não esse emprego. Depois de dizer isso, Ekeran olhou friamente para Archie. Archie, sinto muito, mas você não terá voz ativa nesta decisão. Não precisa se desculpar. Está bem. Eu entendo que não posso dar uma resposta adequada, já que estou em dívida. Isso era o que eles chamavam de ser cegado pela ganância. Sendo sincera, eu tenho sorte de não ter sido expulsa da equipe. De onde inventou isso? Sorte tivemos nós de ter uma lançadora de magia habilidosa como você na nossa equipe. Não foram bajulações vazias, mas um fato compartilhado por todos. Em particular seu talento. Seus olhos místicos tinham salvado Ekeran e os outros incontáveis vezes. Se alguém tivesse que nomear o talento de arte, talvez chamá-lo de olhos da visão total, isso poderia ser apropriado. Aparentemente, todos os lançadores de magia arcanos irradiavam uma aura invisível de magia. O talento de arte permitia que ela percebesse essa aura e entendesse qual nível de magia alguém poderia usar. A utilidade de ser capaz de perceber a força de um oponente dispensava explicações. Ekeran conhecia apenas uma outra pessoa no Império com um talento como o de arte. Esse seria o maior lançador de magia do Império, Fluder Paradine. Em outras palavras, apenas pelo poder de seus olhos, Archie estava de igual para igual com o poderoso Fluder. É sério, até hoje eu não acredito que a Academia Imperial de Magia te liberou de lá, você leva muito jeito. É mesmo, tão jovem e já é capaz de usar a magia do meu nível. Pelo que sabemos, ela pode acabar sendo capaz de atingir o 6º nível. Isso provavelmente seria muito difícil. No entanto, apenas sabendo que a possibilidade existe, fico muito feliz. Depois que o clima esfriou novamente, Ekeran bateu palmas. O som claro e nítido chamou a atenção de todos. E aí, devemos ou não aceitar este trabalho? Robert Dick. Eu acho que não terá problema. E Mina? Não tem nada de muito suspeito, então. Além disso, não temos um bom trabalho há um bom tempo. Os trabalhadores não conseguiam emprego com frequência. Mesmo matando mortos-vivos nas planícies Catzi há 2 dias, isso era um extermínio regularmente programado, e não era o mesmo que um pedido de um cliente. Então, se estão preocupadas comigo, podem relaxar. Eu tenho outras maneiras de ganhar dinheiro mesmo sem aceitar esse emprego. Os três se entreolharam e então Emina sorriu fracamente. Até parece. Pense bem, esse trabalho vale muito a pena, e o pagamento é realmente generoso. Né, Robert? Exatamente. Não é por você, mas pelos os tesouros nas ruínas. Não é verdade, Ekeran? Ouviu isso, Archie? A única coisa ruim nisso tudo é que a gente não vai levar crédito nenhum e nem pode anunciar que descobrimos essas ruínas. Obrigada, pessoal. Archie se curvou em agradecimento e os três sorriram. Ei, Archie, quer vir comigo para trocar essa placa de crédito por dinheiro?
Quanto a vocês dois, vão ter que ficar com a difícil tarefa de ajudar a preparar nossos equipamentos de aventura. Equipamentos de aventura incluíam coisas como corda, óleo e itens mágicos. Isso exigia uma verificação cuidadosa. O meticuloso Robert Dick e Mina, com suas habilidades da profissão ladino, estavam bem adaptados à tarefa. No entanto, a verdadeira razão era que Ekeran não era adequado para fazer essas coisas. Sem perder tempo, vamos logo. Ainda assim, Arte inclinou a cabeça, como se perguntasse um. Ekeran falou a questão que estava em sua mente. Diz aí, o pagamento deste trabalho será suficiente para limpar seus débitos? Não se preocupe. Se eu pagar esse dinheiro primeiro, poderemos durar mais um tempo. Se não der, posso te emprestar, tá bom? É como ele diz, pode pagar nos próximos trabalhos. Eles nunca diriam nós pagaremos por você. Isso era apenas esperado. Os membros da Forezig eram iguais, afinal. Permita-me recusar. Eu acredito que é hora dos meus pais pagarem suas próprias dívidas. Tudo o que posso fazer é dar-lhes algum tempo, como um ato de piedade. Como quiser. Os quatro se entreolharam e então começaram suas respectivas tarefas.